Olá pessoal, então vamos aí mais uma vez, estamos aqui, né? E hoje, como dito na aula passada, vamos começar a falar sobre as faixas de opções. Principalmente a gente vai começar agora pela página inicial, né? Então vamos falar hoje na aula de hoje sobre área de transferência. O que compõe a área de transferência? Compõe como recortar, copiar e pincel de formatação, certo? Então vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos começar com copiar. O que é copiar? Copiar, né? Todo mundo já ouviu falar, né, por fora do Excel, que é o nosso famoso Ctrl C, que ele vai copiar a informação de algum lugar. Por exemplo, se eu colocar 12 aqui na célula e clicar em copiar, ele vai ficar serrilhadinho para mim rodando, sinal que essa célula está sendo utilizada para alguma coisa. No caso, a função aqui estamos copiando. Copiando essa opção, a gente agora habilita a opção de colar. O que é a opção de colar, né? Você vai copiar e vai colar. Então você vai jogar uma informação, copiar a informação e colocar em outro lugar. Que é nosso famoso Ctrl C, Ctrl V, né? Clicando no Ctrl C você copia e colando o Ctrl V, tá? Temos também recortar. Recortar é a mesma coisa que o nosso Ctrl X, tá? Ctrl X por fora. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação de um lado, né? E quando você clicar em colar em outro lado, ele vai tirar daquele lado e colocar em outro, tá? Então copiar ele vai duplicar a informação, né? E recortar ele vai só tirar a informação de um lado para o outro. Então você clica em recortar ou Ctrl X, né? Aperta o Ctrl e segura o X. Depois dá um Ctrl V ou, né? Você clica em recortar e vem aqui em colar em outro lugar, tá? Então recortar, clique em outro lugar e colar, certo? Temos também pincel de formatação. O que é o pincel de formatação, pessoal? O pincel de formatação, ele capta a formatação da célula. Então ele salva na sua memória a formatação da célula. Tudo quanto é tipo de formatação. Formatação condicional, cor da linha, das bordas, cor da letra, jeito da letra, tamanho da fonte, é diferente. O que você fizer dentro da célula, ele vai captar essa informação e vai conseguir jogar para outra célula, tá? Então ele vai formatar outra célula com base naquela seleção que você fez, tá? Então, por exemplo, se eu chegar, né, como que eu vou dizer na aula seguinte aqui, por exemplo, e colocar, vamos trocar a cor aqui, por exemplo, para Arial Black, certo? Clicar em outra célula. Vim aqui nessa célula que eu quero pegar o pincel de formatação, clicar no pincel de formatação e vai ficar esse maisinho, né, e um pincelzinho do lado. E clicar nessa outra célula, então ele vai copiar a formatação de uma célula para outra, certo? No caso aqui, eu teria somente troquei a cor, né? Coloquei Arial Black, certo? Mas se eu quisesse colocar um fundo de outra cor, por exemplo, tá? Então eu poderia copiar a formatação e colar em outra célula. Tem uma dica aqui já, pessoal, que é o seguinte: tem um macete que se você clicar duas vezes seguidas no pincel de formatação, você consegue copiar para mais células, tá? Sem precisar ficar clicando em pincel de formatação novamente. Por exemplo, se eu vim aqui, clicar no pincel de formatação e colar em uma célula, ó, ele colou em uma célula só. Se eu quiser colar em outra, eu preciso clicar em cima, pincel de formatação e colar em outra célula, tá? Já com esse macete, clicando duas vezes, não. Clico duas vezes rápido em cima, o que ele faz? Ó? Automaticamente eu consigo clicar em várias opções. Ó. Consigo selecionar várias opções, tá? Infinitas opções aqui, certo? Então eu consigo fazer ir clicando, sem precisar ficar selecionando tudo de novo, tá, pessoal? Então, isso é uma dica para vocês aí, tá? Então, o pincel de formatação ele vai copiar a formatação da célula. Pode ser cor da linha, cor da fonte, cor do número, tamanho da letra, tamanho do número, o jeito que a célula tá de azul, tá de rosa, tá de branco, tá de preto, enfim, ele copia e cola para outra célula, tá? Ele nunca vai transferir números, letras, números, escritas, nada, fórmulas, nada. Ele só vai transferir a formatação em si, tá?